Nasci de uma família problemática, onde cresci e presenciei brigas e agressões físicas entre meus pais. Aos 13 anos de idade, fui violentada pelo meu pai. Essa experiência foi muito dolorosa para mim e angustiante. A minha dúvida sobre o verdadeiro amor dos pais era imensa. E passei a não acreditar mais neles. Fiquei muito decepcionada com os meus pais. A minha mãe sabia do estupro, mas não denunciou ele por amá-lo muito. O meu pai foi embora e desapareceu. Nunca mais voltou para casa por causa das brigas. Minha mãe não tinha condições financeiras para me criar. Os meus 2 irmãos mais velhos foram embora de casa, o que dificultou a nossa vida, pois eles trabalhavam. Aos 16 anos, fui obrigada a me casar por não ter escolha. Se eu não fosse embora com o meu namorado, iria passar fome com a minha mãe. Deixei a minha mãe sozinha e fui morar com um homem mais velho. As nossas brigas eram frequentes por causa do alcoolismo. A nossa vida era normal sem o álcool. A gente vivia participando de todos os tipos de festas. A minha vida era triste. Não havia paz no meu lar. Os meus filhos nasceram vendo a minha vida e do meu esposo jogados na podridão do pecado. Sempre fui uma católica roxa. Visitava igrejas católicas e a minha vida não mudava. Eu me prostrava diante da imagem de Jesus e pedia para ele mudar a minha vida. Até que eu fiz uma oração muito séria na minha casa dentro da cozinha de joelhos. Eu disse: eu tenho ido todos os dias na igreja e me prostrado diante da sua imagem. Se o Senhor existe de verdade, me prova que tu és real. Se não me provar a sua existência, será apenas uma imagem da igreja e não passa de uma estátua de gesso para mim. A situação da minha família tinha ficado pior. A minha filha de 14 anos virou prostituta e vendia o seu corpo por preço barato. E o meu filho se viciou no alcoolismo. Tudo isso foi o meu exemplo de vida e do meu marido. A minha casa estava condenada e a família destruída. Estava cansada desta vida e resolvi beber bastante no meu quarto. O meu esposo estava trabalhando. E Jesus não me provou que ele existe, então entreguei a minha vida ao fundo do poço. Fiquei bêbada e fui deitar. Senti falta de ar, aceleração cardíaca e uma forte dor de cabeça. Pedi socorro, mas não havia ninguém para me ajudar. Gritei o nome de Deus e tive um apagão geral ficando dormente. Eu lembro que estava caindo de uma grande altura. Eu caí dentro do inferno. Eu só vi escuridão e fogo. Lugar terrível onde presenciei muitas pessoas conhecidas da terra. Eu vi o meu vizinho que é um pastor, ele morreu com muito remorso do mal que fez no passado. Nunca se libertou disso e tomava 10 cartelas de remédio por semana. Ele era um ex-criminoso que fez tanto mal que sua consciência ficou pesada. Ele não se perdoou e acreditou que Jesus nunca tinha perdoado os seus pecados. Ele morreu e está no inferno dentro de uma cova de fogo. Eu reconheci um rapaz da minha rua. Ele era um cristão diferente por ser problemático. Tinha um retardamento mental, mas Deus dava graça para ele compreender a palavra. Mas os jovens tratavam ele como uma pessoa especial que merece cuidados por ter problemas. Ele não se aceitava e queria ser diferente. Ele havia cortado os seus pulsos com a faca e sangrado até a morte. Ele está dentro de uma cela de presídio que incendiava o seu corpo, fazendo-o gemer e gritar. Conheci uma mulher que trabalhou comigo em uma loja de sapato. Essa mulher namorava com o dono dessa loja. Eles estavam noivos, mas o empresário rompeu o noivado com ela. Essa mulher viu seus projetos de vida fracassados sem ele. Ela se enforcou com uma corda. E quando ela chegou ao inferno, os demônios enforcavam ela com um laço cheio de espinhos. Ela chorava ao ponto de soluçar. Passei perto de uma cela onde presenciei um homem que era rico na terra. Esse homem, quando era vivo, comprou uma fábrica e investiu muito dinheiro. A sua fábrica veio à falência. Ele ficou com depressão e se suicidou com um tiro na cabeça. Ele está em uma sala de tortura no inferno. Eu vi um idoso sendo esmagado pelos demônios gigantes que pisavam em seu corpo. Esse idoso era um ancião da igreja e se autocondenou por deixar a sua esposa morrer no passado. Ele carregou esse peso por décadas e nunca se libertou. Até que um dia ele se jogou do 2º andar e quebrou os ossos ao cair no chão. Passei em um lugar onde vi um homossexual que foi rejeitado pela sua família.
Ele sofria preconceito da sociedade e se jogou na frente de um carro. Os demônios com suas lâminas arrancavam a pele e os órgãos genitais dele. Eles diziam: "Você não precisa disso, nunca usou." A mesma coisa fazia com as lésbicas. Arrancavam as suas genitálias e diziam: "Vocês desprezaram a sua feminilidade." Os demônios deixavam ele só o esqueleto por despelarem da cabeça aos pés. Fui para outro lugar e vi um homem ardendo em chamas. O seu corpo parecia brasa ardente. Ele era deficiente de um braço e não podia trabalhar. Esse homem se matou tomando soda cáustica. Quando eu associei os fatos, percebi que todos que estão ali haviam se matado. Eu percebi que estava no Vale dos Suicidas. Os demônios cortavam as carnes em fatias das pessoas que estão nesse lugar. Eu vi a minha mãe sofrendo no inferno. Ela morreu de cirrose e eu já não morava mais com ela. Os demônios faziam ela beber todo o ácido que rompia o seu estômago. Um homem branco apareceu naquele lugar e os demônios fugiram da sua presença. O seu resplendor é tão grande que iluminou a escuridão do inferno. Ele olhou para mim e disse: "Eu sou real, tu pediste para provar a minha existência. Eu não sou aquela imagem de escultura." A luz de Jesus ficou mais fraca para que eu pudesse enxergar. Ele disse: "Siga-me antes de voltar à terra. Eu peço que fale para a igreja evitar os conflitos entre eles com discussões desagradáveis. Os irmãos têm que aprender a resolver as diferenças e situações de ambas as partes. Eles têm que entrarem em um acordo pessoal. Quem sai perdendo são todos que discutem. Eles caem no laço do diabo. Saibam ouvir o seu irmão antes de julgá-lo e tomar uma decisão que venha prejudicar. Entrem em um diálogo de paz, como duas pessoas santas e convertidas. O resultado da contenda é a destruição. Nasce o ressentimento e as consequências são desastrosas. Antes de ofender o seu irmão, pense muito. Ore a Deus e peça para quebrantar o coração até esfriar a cabeça. Não tome atitudes irracionais como uma fera que venha ferir o seu semelhante. O que está acontecendo nas igrejas é a rivalidade, desunião e deformação da imagem do próximo. Quando alguém não sabe falar direito na hora de pregar, as pessoas não gostam e escolhem os seus preletores. Os que falam bonito são os preletores da igreja. E quando usa os humildes para falar com a igreja, ele é desprezado por não ter status na igreja e nem um grande cargo. O povo zomba dos pequenos e ridiculariza os que andam de sapatos furados e camisas velhas por não terem condições. Os irmãos que oram e pedem algo para mim e ainda não tiveram resposta. Eles dizem que não ouço as suas orações. Servo, é claro que eu ouço. Eles precisam ter paciência. Eu não sou igual a uma imagem de escultura que não pode ouvir. Estou triste com o comportamento da minha igreja. Não ouvirei as suas orações egoístas que me cobram a fazer alguma coisa e realize os seus desejos. Eu quero um povo que se humilha e aprenda a esperar o momento certo para eu lhe entregar o que pede. Enquanto as suas bênçãos não vêm, eu irei testar a sua fé. Abraão esperou a promessa de ter um filho herdeiro e ainda creu na promessa que não viu, que foi a multiplicação de sua descendência. Abraão morreu crendo e foi justiçado. Eu lhe darei mais uma chance." Jesus me tirou do inferno e me levou para casa. Eu estava morta por consumir grande quantidade de bebidas alcoólicas. Lembrei-me da minha mãe no inferno e não achei justo ela estar ali. Mas a palavra de Deus condena a todos que não entregam a sua vida a Jesus. O meu esposo chegou do trabalho e percebeu que eu estava pálida e a casa toda bagunçada. Nunca tinha deixado a casa naquele estado. O meu esposo, ao ver aquela situação, perguntou se eu estava bem. Eu não falei nada sobre o meu arrebatamento. Ele percebeu que eu estava assustada e diferente. Eu estava triste e abalada por ter visto a minha mãe no inferno e não fui à igreja. À noite eu estava acordada e o meu esposo foi dormir. Um anjo apareceu a mim e disse: "Por causa da sua mãe não vai à igreja e está desanimada. Ela escolheu o caminho da destruição. Tu não irás seguir a Jesus por ela ter ido ao inferno. Uma nova chance foi concedida a ti. Não jogue fora a sua oportunidade de servir a Jesus. Não serás tomada por inocente a partir de hoje. Agora conhece o inferno e ainda andaste com o seu Salvador. Quantas pessoas que estão no inferno e pedem uma oportunidade para fazer a obra.
Lembre-se que tu morreste embriagada sem conhecer a palavra, e desceu ao inferno sendo resgatada pelo seu Deus. Se não ficar no caminho de Jesus, os seus dias serão abreviados na terra, e nunca mais terá uma chance igual a essa. O anjo me repreendeu e sumiu. No dia seguinte, eu visitei uma igreja evangélica. Quando o pastor fez o apelo na igreja, levantei a minha mão e fui à frente do altar entregar a minha vida a Jesus. O pastor orou por mim e passei a congregar com ele. O meu marido, que não é cristão, não gostou dessa minha nova vida. Já não saía mais com ele para beber. Ele passou a me perseguir e me humilhar. Todos os dias ele discutia comigo. Os meus 2 filhos seguiram o caminho dele. Um dia, o meu marido chegou bêbado em casa e me agrediu fisicamente, deixando uma marca no meu rosto. Arrumei as minhas roupas e fui para a casa de uma irmã da igreja que me deu apoio. Todos os dias ele aparecia no portão da casa da irmã que me acolheu e ameaçava a nós 2. Ela é uma mulher solteira e só me deu apoio para ficar em sua casa por causa da minha companhia. Eu acabei envolvendo ela nos meus problemas e o meu esposo também ficou com raiva dela. Satanás tentou matar as minhas forças espirituais, bombardeou a minha mente com pensamentos negativos. Senti desespero, desânimo, e os meus problemas chegaram a me afastar da presença de Deus, mesmo estando todos os dias na igreja. Estava fraca e já não orava mais, chegando o momento que pensei em desistir de servir a Deus. Já estava depressiva, mas me lembrei do aviso do anjo que disse para eu não desistir. Estava machucada e ferida. Eu clamava e chorava aos pés de Jesus. Homens solteiros da minha igreja se aproveitaram da situação e quiseram um compromisso sério de casamento comigo. Um deles disse que eu não merecia um homem daquele para ser feliz e teria que arrumar um homem de Deus. Nada proibia que eu casasse com um servo de Deus por não ser casada legalmente. Apenas morava junto com o pai dos meus filhos. Pensei muito em ir embora com um homem de Deus e se casar para fazer a obra. À noite, o mesmo anjo apareceu para mim e disse: Não case com outra pessoa. Deus fará uma grande obra na vida do seu marido e mostrará para muitos que zombam de ti que ele é o seu Deus. O anjo desapareceu, mas uma forte unção ficou no meu quarto. Antes não tinha força para orar em meio a tanta pressão psicológica do meu marido. Passei a adorar a Jesus nos dias das minhas dificuldades que tanto me enfraquecia e fazia me afastar de Deus. Agora as dificuldades me aproximavam mais da presença de Deus. O meu lema era joelho no chão e vitórias nas mãos. O meu marido, arrependido, foi no portão da casa da irmã e me pediu perdão. Ele disse se eu queria voltar para a casa. Ele disse que nossos filhos estavam com saudades. Eu relutei em voltar, tinha medo que fosse uma armadilha dele para me matar. Deus usou uma serva da igreja e disse: Vá, minha serva. Não temas, eu sou contigo e já fiz a obra no coração dele. Volte para o seu lar. Voltei e reconciliei com o meu marido. Ele havia parado de beber e começou a ir para a igreja comigo. Não aceitei ser vencida pelos demônios e lutei pela salvação da minha família. Até que o meu esposo, em um culto, se rendeu a Jesus. Eu vi uma pomba branca de luz pousando em sua cabeça. Naquele dia, ele falou em línguas estranhas. A gente casou na lei civil e na igreja para não ficar no adultério. Agora, eu e o meu esposo passamos a lutar pela conversão dos nossos filhos. Eles estavam agressivos com os pais e sofremos muito com eles. Satanás estava furioso por estar perdendo e começou a usar os nossos filhos. Eles vendiam os nossos imóveis para sustentarem os seus vícios. Eu disse: não vou lutar contra os meus filhos. Não irei discutir. A minha luta é contra os demônios que estão induzindo eles ao pecado. Não reclamei. Eu e o meu esposo intercedemos pela vida dos nossos filhos. Meses depois, o meu filho começou a ir à igreja e se libertou dos vícios. Ele tomou a decisão de servir a Jesus e se batizar. A minha filha mesmo, se tornado uma cristã, não deixava a prostituição, até que um dia a igreja inteira fez um clamor para a sua vida. O demônio da prostituição se manifestou e foi expulso dela. A partir daquele momento, toda a minha casa passou a servir a Deus. Houve paz no meu lar, Deus agora habita ali. Os meus filhos se casaram com pessoas de Deus e foram embora de casa. Eu estava andando na avenida e vi meu pai jogado na rua.
vivendo igual aos moradores sem teto. Ele estava barbudo, fedido e sofrendo muito. Eu ainda sentia um pouco de mágoa dele por ter sido abusada. A minha experiência traumatizante do estupro fez que eu tivesse medo dos homens. Tive muitas dificuldades nos primeiros anos que fui morar com o meu esposo. Ao ver o meu pai naquela situação já velho e sem lar, o meu coração cortou. Estava feliz por ele estar vivo e já tinha perdido a minha mãe. Me aproximei dele e disse: "Pai, se lembra de mim?" Ele quase não se lembrava de mim e disse: "Minha filha já é uma mulher." Ele me pediu perdão e disse que tinha feito eu e minha mãe sofrer. Eu o perdoei e chamei para morar em casa. O meu pai olhou para mim e disse que merecia passar por aquilo por ter destruído a sua família. Eu voltei para casa e falei para o meu esposo que tinha encontrado o meu pai. À noite, sonhei que uma pessoa esfaqueava o meu pai, e a sua alma descia ao inferno. Acordei assustada e contei o sonho ao meu esposo. Ele disse que eu só tenho o meu pai, e não posso perder ele, já que a minha mãe morreu. Ele disse que Deus deu uma oportunidade para eu ser feliz com a minha família, e que o meu pai não pode morrer sem a salvação igual a minha mãe. O meu esposo sabia do meu arrebatamento. Eu esperei ele se converter para falar, pois, quando era do mundo, nunca iria entender e me chamaria de louca. Eu falei do meu testemunho na igreja. Eu trouxe o meu pai para morar em casa. Ele tomou um banho, se barbeou e o meu esposo comprou roupas novas para ele. Oferecemos o nosso amor e o nosso apoio. O meu testemunho o fez crer que Jesus transforma. Ele se converteu através da minha mudança e passou a congregar em nossa igreja. Até que um dia, ele dormiu e não acordou mais. Estava em paz e muito grato por aquilo que fizemos por ele. A igreja compareceu em seu enterro. O meu pai conviveu 4 meses com a gente. Eu tive um sonho depois que cheguei do enterro à noite. O anjo descia e recolhia o espírito do meu pai. Eles subiam ao céu caminhando por uma estrada de grama verde. Falei para meu esposo do sonho. A gente chorava de alegria. Isso confortava o nosso coração. Queridos irmãos, sejam o exemplo da família. Criem os seus filhos servindo a Deus para que não venham passar provas com eles. Se não for o exemplo para os filhos, eles aprenderão coisas erradas e vão dar trabalho. Muitas mulheres cristãs que moram no meu bairro não suportaram as provações familiares e se desviaram. Aprendam a perdoar as pessoas que lhe fizeram mal, assim como eu perdoei o meu pai. Deus me passou uma revelação da destruição dos lares através da televisão. O Senhor me disse: São muitos lares cristãos que foram destruídos por causa da televisão. Ela tem influenciado as famílias a praticarem o mal. A televisão enfraqueceu as orações de muitos cristãos. Os seus clamores já não têm poder para mover a minha mão. Pastores que têm televisão abriu legalidade para os demônios entrarem nos seus lares. Por isso que seus filhos estão nas drogas e as suas esposas iludidas com os galãs das novelas têm largado os seus esposos. Quantos têm pagado um alto preço por ter televisão? Esse é o poder destrutivo que ela causa dentro da casa. Eu fui convidada para falar do meu testemunho em uma igreja. Acabei me atrasando e perdi o ônibus. Acabei ficando triste por chegar atrasada na igreja. Mas no dia seguinte fiquei sabendo que justo o ônibus que iria pegar bateu em uma carreta e matou os passageiros. Glória a Deus pelo livramento. Tem coisas que dão errado com a gente porque o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe do futuro, é onisciente. Quero deixar a paz do Senhor Jesus a todos que ouvem esse testemunho. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.